Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Brusetti, eu sou nutricionista e coach. Eu estou aqui hoje para te dar 5 dicas de 5 nutrientes que contêm determinados alimentos para auxiliar aí na sua imunidade, para melhorar nesse período aí que nós estamos vivendo agora atualmente com essa pandemia assolada aí pelo coronavírus, ok? Bem, antes de começar a falar sobre isso, eu quero apenas comentar algo com você, que é muito importante desses alimentos que eu vou falar para você, que você procure mantê-los não só uma vez na semana, mas você transforme isso na sua rotina diária, coloque na sua alimentação diária e procure consumi-los sempre, muitas vezes durante a semana, tá bom? É bastante importante isso, porque assim, não adianta você consumir na segunda-feira e depois só lembrar dele daqui a 10 dias. Quanto mais você consome, melhor você vai ativando aí o seu sistema imune. Combinado? Ok? Antes de falar sobre o sistema imune, sobre os alimentos que vão melhorar o seu sistema imune, eu acho muito importante você entender o que é o sistema imune, o que é o sistema imunológico. O sistema imunológico é formado por um complexo, um conjunto de células que tem a função de fazerem a defesa do nosso corpo. E fazendo essa defesa, eles vão proteger o nosso organismo contra doenças, infecções e contra tumores, mantendo-o de forma saudável, né? Esse sistema de células vai identificar as substâncias e os agentes estranhos que entram no nosso corpo e vai eliminá-los, como por exemplo, bactérias, vírus, determinados micro-organismos externos, tá bom? E também pode identificar aí algumas células cancerígenas, tá? Além disso, além de retirar esses agentes invasores, ele também faz uma varredura de limpeza no nosso corpo. O que significa? Que ele consegue identificar as substâncias que são estranhas e removê-las, né? Com isso retira mutações danosas, tecidos e células mortas, né? Que não são importantes para o nosso organismo e por isso que é muito importante você melhorar a sua imunidade através da alimentação, porque assim você diminui o risco de estar doente ou mesmo se vier adquirir uma doença que você consiga se recuperar mais rapidamente, tá? Eu quero lembrar para você que o nosso sistema imunológico, ele é formado por uma grande quantidade de proteínas. Essas proteínas são as células, né? E elas são chamadas de proteínas plasmáticas, que estão bastante presentes no plasma sanguíneo, tá? Que é a parte líquida do nosso sangue. Você conseguindo entender isso, é possível você entender por que uma alimentação adequada, contendo esses determinados alimentos e nutrientes que eu vou estar aqui mencionando para você, por que é importante fazer parte aí do seu dia a dia na sua alimentação, tá bom? E dessa forma promover a manutenção do seu sistema imune, tá? Bem, quais são esses alimentos e quais são esses nutrientes que vão promover a manutenção do sistema imune? É o que eu vou conversar com você agora, tá? Então, eu tenho aí a vitamina A, a vitamina C, o meu ômega 3, eu tenho como minerais o zinco e o selênio, que são super importantes. Eu vou começar pela vitamina C. Tá bom? A vitamina C, quais são os alimentos que têm vitamina C? São as frutas cítricas e alguns tipos de verdura. Quais são as frutas cítricas? Laranja, limão, morango, kiwi, abacaxi, acerola, tangerina, mexerica, goiaba, são ricos em vitamina C. Então, você comer uma dessas frutas aí diariamente vai já te ajudar muito a promover o seu sistema imunológico. E quais são alguns tipos de verduras que contêm vitamina C? Você vai ter a couve e vai ter o brócolis também, que tem um pouco de vitamina C. E por que a vitamina C ela é um nutriente tão importante para o nosso sistema imunológico? Porque ele aumenta a produção das células de defesa do nosso corpo, que fazem parte desse sistema, tá bom? Então, a vitamina C ajuda a fortalecer
esse sistema imunológico, a fortalecer essas células e com isso deixa o nosso corpo menos suscetível, quer dizer, ele se torna mais forte em não adquirir algum tipo de doença, tá bom? E caso venha adquirir, você consiga se recuperar muito mais rapidamente, tá certo? O segundo alimento que eu quero comentar com você, que vem junto aí com o segundo nutriente, é a vitamina A. A vitamina A é um nutriente muito importante para o nosso sistema imune. E em quais alimentos eu vou encontrar a vitamina A? No leite integral, no fígado de vaca, no fígado de galinha, eles estão no grelhados, ok? No iogurte semidesnatado, na manteiga, na gema de ovo, no creme de leite, né? Esses produtos, eles apresentam uma gordura na sua composição. E essa gordura, ela é rica em vitamina A, porque a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, quer dizer, ela vai estar presente em alimentos que tenham gordura, ok? Além disso, existem alguns vegetais que também contêm vitamina A, como por exemplo a batata doce, que é um tipo de carboidrato. Ela contém tanto vitamina A quanto vitamina C, tá bom? E também apresenta compostos antioxidantes, que são muito importantes aí no desenvolvimento e no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Os vegetais que contêm vitamina A vão ter a vitamina A sobre um outro tipo de forma, que são chamados de beta-carotenos ou provitamina A, tá? Que eu já vou explicar já isso para você. Quais são os vegetais que contêm esses beta-carotenos ou provitamina A? Vão ser as frutas e os legumes amarelos e alaranjados. Então eu tenho aí manga, mamão, caju, cajá, eu vou ter também acerola, eu vou ter também aquele melão cor de abóbora, tá? Eu vou ter o gerimum, eu vou ter a cenoura. Então, esses alimentos de cor alaranjada ou amarelada, elas contêm o quê? Provitamina A, que quando absorvidos no nosso corpo, digeridos e absorvidos, vão ser transformados em vitamina A, que a vitamina A vai fazer parte de uma série aí de reações que são muito importantes para a promoção de várias funções que ele exerce no nosso corpo. Você vai encontrar a vitamina A também em alguns tipos de vegetais, como por exemplo as folhas verdes escuras. Onde eu acho essas folhas verdes? Quais são, né? A couve, o agrião, o almeirão, a mostarda, né? Certos tipos de óleo, como óleo de dendê, óleo de buriti, tá? Então, esses alimentos também são muito ricos em vitamina A. Já existem muitos estudos que mostram que a vitamina A exerce um efeito terapêutico ultra importante no tratamento de diversas doenças infecciosas. E a sua deficiência, quer dizer, a falta desse nutriente em crianças que são desnutridas, aumentam o risco de determinada doença, como diarreia ou doenças respiratórias, ok? Bem, agora eu quero conversar com você sobre um alimento que são bastante ricos em ômega 3. O ômega 3, ele é um nutriente muito bacana, é uma gordura do bem formada por ácidos graxos, tá? E é um tipo de gordura encontrado em peixes de água fria, tá bom? O ômega 3 ele tem funções muito importantes no nosso corpo, principalmente na regulação das células de defesa, das células do nosso sistema imune, e apresenta também propriedades anti-inflamatórias e vai auxiliar muito aí também no nosso sistema cardiovascular, melhorando a taxa aí de colesterol sanguíneo, é muito importante, tá? Além disso, o ômega 3 ele tem uma função muito importante para o nosso cérebro, que vai nos ajudar a melhorar o funcionamento cerebral e a nossa disposição, facilitando assim os estudos e até mesmo o nosso trabalho diário, tá bom? Quais são esses alimentos, né? São geralmente os peixes de água fria, como sardinha, salmão, atum, né?
Então, eles são muito ricos em ômega 3 e é muito importante nós consumirmos peixe aí 2 ou 3 vezes por semana, porque é um alimento que traz nutrientes muito interessantes, além do ômega 3, muito bom para o nosso corpo. Existem alguns alimentos de origem vegetal que também vão apresentar ômega 3, como por exemplo as sementes de chia, as sementes de linhaça e as nozes, tá bom? O ômega 3 é tudo de bom e a gente deve tê-los na nossa alimentação sempre, tá? Bem, em termos de saúde mental, o ômega 3 ele ajuda muito, principalmente as pessoas que têm depressão, vai ajudar aí bastante como uma complementação do tratamento que ela vem fazendo com psiquiatras e com o psicólogo também, tá? Isso não quer dizer que você vai deixar de tomar a sua medicação, você completa esse tratamento com ômega 3, tá? Bem, o quarto alimento que eu quero mencionar para você são os alimentos que são ricos em zinco, tá? O zinco, ele é um mineral que é muito importante para o nosso corpo e está presente em diversos órgãos do nosso corpo também, como fígado, rins, coração, pâncreas, músculos, tá? E é um mineral que participa de muitas funções. Ele é super importante para manter a nossa imunidade também. Por quê? Porque ele vai ajudar aí na síntese proteica, né? Quer dizer, lembra que eu falei que os glóbulos brancos são formados por proteínas? Então ele vai ajudar aí na síntese, quer dizer, na produção desses elementos, tá? Dessas células, né? Além disso, o zinco faz parte da constituição celular, da insulina, faz parte da constituição de muitas enzimas do nosso metabolismo, da produção de hormônios, tá certo? E vai auxiliar, como eu falei, como participa da síntese proteica, vai auxiliar aí na produção do nosso sistema imune, né? E onde nós vamos encontrar o zinco? O zinco é encontrado nos alimentos de origem animal, como as carnes de vaca, frango, peixe, fígado, ostras, e existe também em determinados alimentos de origem vegetal, como sementes de abóbora, amêndoas, germe de trigo, grãos integrais, castanhas, tá certo? As frutas e hortaliças, elas até apresentam uma certa quantidade de zinco, porém, o zinco não vai ser tão bem absorvido, quer dizer, a sua biodisponibilidade não vai ser tão boa devido à quantidade de fibras, que é um tipo de nutriente que esses vegetais apresentam, tá bom? O outro nutriente que eu quero comentar com vocês é o selênio. O selênio ele é um mineral, ele tem um alto poder antioxidante e por isso ele vai ajudar muito a prevenir as doenças e fortalece muito o nosso sistema imunológico, né? Então, ele é um mineral que ajuda a reduzir os radicais livres que naturalmente são produzidos no nosso metabolismo corporal, tá? E que podem acabar causando alguns danos, como inflamação, alterações do funcionamento das células e envelhecimento, né? Então, pessoas que consomem muita bebida alcoólica, têm o hábito de fazer isso regularmente, que fumam ou que estão em estresse constantemente, né? Elas produzem uma quantidade maior de radicais livres. E esse nutriente, ele tem a capacidade de melhorar muito, de diminuir muito essa produção, tá certo? Onde eu vou encontrar o selênio? O selênio é encontrado no solo, então eu vou precisar consumir alimentos que são produzidos através do solo e ele existe também, está presente na água, né? Quais seriam esses alimentos? Por exemplo, castanha do Pará, cereais integrais, frutos do mar, né? Carnes e miúdos, porque os animais comem os vegetais do solo, tá bom? Então, é super importante. Depois, tem um outro fator aí super importante, que não é um alimento, mas na verdade é o nosso intestino. É a nossa microbiota intestinal, quer dizer, os micro-organismos que vivem ali
no nosso intestino, tá? Que é também conhecido como flora intestinal. Já se sabe hoje que o intestino ele não é só um órgão de digestão e absorção, mas ele também tem uma função muito importante em promover o sistema imunológico do nosso corpo. Por isso, ele deve ser sempre muito bem lembrado, tá? No intestino vão ser produzidas as células de defesa e a nutrição, a participação dela, quer dizer, a alimentação, ela é conhecida por modular, quer dizer, equilibrar essa manutenção, essa produção dessas células de defesa no nosso corpo, tá? E para isso, o que nós temos que estar aí ingerindo, comendo? Os alimentos que são os pré-bióticos e os alimentos que são probióticos. Quando nós os ingerimos juntos, eles resultam em uma excelente combinação. Quando são ingeridos separadamente, eles também são benéficos para o corpo, mas não na mesma proporção quando são ingeridos juntos, tá bem? E o que é essa microbiota intestinal? Essa microbiota intestinal é formada por micro-organismos do bem que existem no nosso intestino e que vão ajudar aí na produção das células que promovem a imunidade, como eu já falei, e vai nos proteger aí de algum agente patogênio, caso a gente venha adquirir, tá? Como que eu faço essa colonização desses micro-organismos do bem, para que eles possam produzir aí as células de defesa do nosso corpo. É importante a gente consumir pré-bióticos, que são as fibras. As fibras são nutrientes que não são digeridos por nós, mas eles vão ser a alimentação para esses micro-organismos do bem. Tá? E essas fibras são carboidratos que o nosso corpo não consegue digerir. Eu vou dar alguns exemplos para você: chicória, alho, aveia, aquela biomassa de banana verde, que é uma preparação culinária, ou você pode comprar pronta, semente de linhaça, farelo de trigo, né? Então são alimentos muito bacanas ali para você estar dando para o seu micro-organismo do bem que mora ali no seu intestino, ok? Vou falar um pouquinho sobre os pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? São alimentos que vêm com uma certa quantidade de micro-organismos do bem também. A gente tem as bifidobactérias, que é um exemplo, e os lactobacilos também. É um outro exemplo de micro-organismos do bem, tá? E esses micro-organismos, eles vão consumir aí os pré-bióticos e com isso eles aumentam a produção dos linfócitos e dos leucócitos, que são células do nosso sistema imune, ok? Quais são os probióticos? Quer dizer, o iogurte, então ele que é feito à base de leite, tem micro-organismo do bem, os leites fermentados, o kefir, e a gente está ouvindo muito falar no kombucha atualmente, né? O kombucha, ele é uma bebida fermentada e a base dessa bebida, o ingrediente principal é o chá preto adoçado, tá? E ele vai ser como fermentado? Ele vai ser fermentado com leveduras e bactérias, né? E vai melhorar também muito o sistema intestinal, o funcionamento intestinal, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade em ir ao banheiro, tá bom? Então, ele é diferente do kefir, porque o kefir vai usar o leite, o iogurte caseiro, a base, né, do kefir. E o kombucha não, o kombucha vai usar a base, o chá preto, para a produção, tá certo? Bem, então, o que é importante você guardar dessa aula? O que é importante nós temos o consumo de verduras, de legumes, de frutas, de todos esses alimentos que eu comentei que tem esses nutrientes que ajudam na manutenção e na produção no nosso sistema imune, das nossas células de defesa, que é o ômega 3, vitamina C, vitamina A, minerais como o zinco e o selênio, tá bom? E como eu falei no início, é importante a gente comer frequentemente, né? Está aí na nossa rotina alimentar diária, tá bom? Se você não tem o hábito de consumir esses alimentos, comece a consumi-los, porque o passado a gente não pode modificar, mas o presente é o quê? As
semente que você vai estar colocando ali para colher bons frutos no futuro. Combinado assim? Tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha, faça seu comentário, fala se você gostou, se você não gostou, se você tem sugestão de algum tema que seja bem interessante, eu estar conversando aqui com você, traduzindo a ciência da nutrição para que você possa entender melhor, porque quando você entende melhor, você pratica melhor, você cria o hábito, né? Isso é um aspecto muito positivo e é uma conduta que eu tenho muito grande em fazer lá no meu consultório, quando eu atendo as pessoas, explicar os detalhes para que assim ela possa mudar o seu comportamento e com isso conseguir aquilo que ela deseja, tá certo? E também eu quero falar para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha interessante e que precisam escutar um pouquinho sobre imunidade, tá bom? Então, um super beijo aí para você, obrigada por estar comigo até o final e a gente se vê na próxima aula. Às quintas-feiras eu costumo fazer live, então venha participar das aulas ao vivo, que geralmente eu tiro muitas dúvidas ali também, combinado? Então, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada. Um super beijo no seu coração e até. Obrigada.